Setúbal teve também o privilégio de ter sido o espaço onde se criou este primeiro Business and Innovation Center em Portugal. Concretamente, estou-me a referir ao CEI7, criado em 1988 e por, se quiserem, 5 razões fundamentais. Primeira, a Lisnave estava na altura com um projeto de redução de pessoal e os gemelos estavam preocupados com isso. Estávamos em 1984, 87, 88. Estávamos no princípio dos governos do Cavaco e estávamos recentemente aderidos à Comunidade Económica Europeia. Uma primeira razão, o interesse dos gemelos. Uma segunda razão, a existência de um português, Dr. Vasconcelos Porto, residente em Bruxelas, onde tinha um gabinete de consultoria e era simultaneamente consultor da Lisnave e tinha um profundo conhecimento da existência da rede da European Business Network. Uma terceira condição, a existência em Palmela de uma fábrica da Control Data, exatamente a empresa pioneira do projeto nos Estados Unidos. Uma quarta condição, Portugal ter aderido recentemente à União Europeia e toda a gente está preocupada com o desenvolvimento de novos empreendedores em Portugal. E uma quinta, e não menos importante, que foi o extraordinário apoio que a comunidade local soube dar a este projeto. E estou-me a referir nomeadamente à NER7, que era a Associação Empresarial da região, mas à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Costa da Caparica e também à Associação de Municípios, que na altura provocou até alguma, eu diria, surpresa, porque sendo a Associação Nacional de Municípios, na época, maioritariamente comunista, hoje não sei se é, se não é, a verdade é que abraçou este projeto, abraçou-o mesmo de braços abertos e, portanto, foi um excelente apoio, porque estes projetos em todos os países onde estão, e para serem financiados e apoiados pela European Business Network, requer o envolvimento da comunidade local. Foram sócios fundadores do CEI7, portanto, a Lisnave, obviamente, o NER7, obviamente, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Caparica, obviamente, o Banco de Fomento e a Associação de Municípios. Eu, na qualidade de diretor aqui da Control Data, na época, e de vice-presidente da NER7, fui também um dos membros que fiz parte da primeira direção entre 1988 e 1990, 91, por aí. Enfim, não me vou referir à história do CEI7, que infelizmente é triste, à modéstia dos resultados dos bicos portugueses, mas vou-vos dizer que hoje, mesmo assim, um pouco aquém daquilo que eu supunha, estão inscritos na Associação de Bicos Portugueses 7 bicos, a saber o DNET, do Porto, que foi o segundo bico português, nasceu imediatamente a seguir ao CEI7, o Bico da Madeira, o SPIN, que é do Tagus Parque, o CIEB, que é o Centro Empresarial da Beira Interior, que está localizado na Covilhã, o AIBAP, que está localizado em Mira e que é a Associação Incubadora da Beira Atlântico Parque, o Bico do Minho, que tem instalações em Braga e Viana do Castelo, e o bico mais recente, que eu saiba, que é em Sines, que é o Tecnopol. Além destes, existiam pelo menos mais 4, dos quais um faliu, foi o CEI7, e dos outros 3 não tenho notícias, que é o de Santarém, o de Viseu e o do Algarve, que tinha uma parceria com o Elva, e estava localizado, no caso português, em Olhão. Estes BTCs e BICs vieram trazer um aspecto absolutamente inovador ao desenvolvimento empresarial. E hoje no seminário sobre inovação, acho que é bom relembrar isto, não é? Eles ofereciam serviços, nomeadamente na promoção das incubadoras das empresas, como é óbvio, avaliação e seleção de empresários e de projetos e de empresas, orientação de empresários para a constituição de empresas, desenvolvimento de competências na área da gestão e de liderança, apoio no desenvolvimento dos planos de negócios, porque é uma ferramenta científica, não é
uma coisa do acaso. Acesso a fontes de financiamento. Uma das causas pelas quais os BICs portugueses têm falhado é que é condição fundamental para o sucesso de um projeto desta natureza haver o chamado seed capital, ou capital semente. Isto é, aquele capital que se disponibiliza a uma pessoa que tem uma ideia para que a pessoa possa minimamente trabalhar a ideia que tem, antes mesmo dela ter um business plan, antes mesmo dela ser um projeto. Ser simplesmente a ideia. A pessoa precisa ter 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil euros, não sei, para poder trabalhar, disponibilizar algum tempo e trabalhar no desenvolvimento desse projeto, chamado Seed Capital. E nós temos falhado nisso. Eu, por exemplo, estive muito envolvido nisso, quando foi as histórias do PEDIP, responderam-nos que vinham aí os PEDIPs, não, eram os, agora esquece-me, as sociedades de capital de risco que se criaram na altura, e que vinham ser a solução. Não foi nada, o capital de risco foi sempre de apoio a grandes projetos, nunca de apoio a estas empresas. Apoio à constituição das empresas, como é óbvio, acesso a redes especializadas, nomeadamente a redes de transferência de tecnologia, que é uma coisa extremamente importante, e parabéns a vocês todos, porque está tudo ligado em rede, e ainda tivemos agora um exemplo aqui de tecnologia, não funcionou lá muito bem, mas enfim, com o tempo a gente aprende fazendo, não? Espaços para incubação e serviços partilhados às empresas, e uma coisa muito importante também, que é o acompanhamento continuado durante os 2 a 3 primeiros anos de existência de uma empresa. Porque esses anos são críticos para efeitos de, enfim, chamada mortalidade infantil ou não. A mortalidade infantil ou não. É uma expressão interessante no mundo empresarial. Quando faltar 2 minutos para o meu tempo, apita, porque eu nunca mais me calo. Quem me conhece está aí na sala, alguns que me conhecem, mas já sabem disso, não é? É o melhor. Estes projetos, de facto inovadores, dos BTCs e dos BICs, tiveram um outro efeito, que foi um efeito de explosão. Não é? Vieram trazer imensas ideias aos privados, aos particulares. Não é? E criaram-se, sei lá, business centers, centros de empresas, parques tecnológicos, parques de empresas, versus. O exemplo McKinsey tem proliferado por todos os lados, por iniciativa privada. Uns oferecendo mais serviços, outros oferecendo menos serviços, mas todos eles desempenhando um papel importante na atração local, nos espaços onde estão inseridos, para o apoio ao desenvolvimento empresarial. Isso é indiscutível. Perto de nós, eu gostava de salientar 2 exemplos, porque eu, enfim, tenho acompanhado, ou acompanhei, num deles, inclusive, já tive uma empresa minha também, que são o INESC, do nosso famoso querido engenheiro Tribolé, né? Que eu não sei se o INESC nasceu na sequência dos projetos dos BICs, se nasceu antes, francamente não tenho isso presente. Mas admito até que tenha nascido antes, porque o engenheiro Tribolé fez muita formação nos Estados Unidos, e trouxe, obviamente, uma série destas ideias dos Estados Unidos. E eu tive contacto com eles também por volta dessa altura, já ele tinha criado o INESC. Não? O INESC tem criado muitas empresas com a vantagem de ter excelentes parceiros a nível tecnológico em Portugal, o caso de CTTs, a Galp e outras, e, portanto, ter recursos financeiros realmente que não são comuns neste género de projetos. E, portanto, as empresas que ele tem criado são quase todas, ou que o INESC tem criado, ou ajudado a criar, são quase todas na área da chamada tecnologia ou das novas tecnologias, na área da eletrónica, telecomunicações, comunicação, etc. Inclusive, há uma empresa na qual eu dei alguma consultoria, que foi a TAPE, que foi uma dessas empresas criadas na área das telecomunicações. Não sei como é que está hoje, por acaso. Um outro centro que merece referência também é o Sintec, ou Parque Tecnológico da Mutela. Muita gente talvez não conheça, mas curiosamente está localizado aqui bem pertinho, em Almada, em frente à antiga Lisnave, não é? E que resultou da cisão da Lisnave com o C7. A Lisnave, como eu vos disse, no princípio foi um sócio fundador do C7, mas não lhe agradou os caminhos que o C7 estava a seguir, rompeu com o C7
e decidiu criar o seu próprio Business Center e criou o Sintec, ou o Parque Tecnológico da Mutela, onde estão localizadas várias empresas. Como eu disse, eu tive lá uma empresa também já nesse ano. Eu faço votos que a Maquigi siga este caminho. Estes seminários e o que eu tenho aqui ouvido são promissores disto tudo, e eu tenho a certeza que o Mário Jorge e a sua equipa, agora com a experiência americana, vão com certeza ter um papel importante neste setor. Como é que estamos? Muito obrigada. Não, eu só queria... Então, deixem-me só dizer-vos mais três ou quatro coisas que eu acho que são importantes. Vou passar aqui a minha cábula à frente. Não é nada fácil criar uma empresa. Eu criei 12 empresas, ou ajudei a criar 12 empresas, e 6 associações empresariais. Uma delas está localizada aqui, a APIC, da qual fui mentor e presidente durante... até eu dizer a eles que já não podia ser, porque já não tinha nada a ver com isto, não estava cá, mas continuava a ser presidente. Não é? A APIC, além do NES7 e outras coisas, por aí. E a minha experiência diz-me isto, passando pela minha própria experiência pessoal. Não? As empresas, quando nascem, e os seus empreendedores, não é? Têm caminhos, destinos diferentes. Assim, por exemplo, é perfeitamente normal uma empresa, ao fim de 2, 3 anos, cair naquilo que eu há pouco disse, a mortalidade infantil. Pumba! Não é? Apanha uma lepra qualquer e pifa-se. Não é? É perfeitamente normal uma empresa seguir um determinado caminho, não é? Regular, sem grandes crescimentos, sem grandes altos e baixos, e aguentar-se assim muitos e bons anos. E também, é menos raro, mas acontece, algumas empresas terem um crescimento lento, primeiros 2, 3, 4, 5 anos, e de repente, pum, uma explosão e transforma-se até numa grande empresa. Não é? Um caso paradigmático disto é a Apple. Ou melhor dizer, o Steve Jobs. O Steve Jobs, né? É paradigmático deste exemplo. Mas estas que morrem, não é? E os seus empreendedores não devem, por força disso, ficar desiludidos. Porque nós, meus amigos, aprendemos fazendo. Um empresário, um empreendedor, mais do que qualquer outra pessoa, sabe, por experiência própria, que só se aprende fazendo. E, portanto, aquilo que hoje significa, ou pode, aos outros, aos olhos de terceiros, parecer um falhanço ou um fracasso, pode ser apenas a melhor lição que alguém apanhou para um projeto futuro. Portanto, aqueles de vocês que estão a iniciar projetos ou que estão ainda dentro do período do risco da mortalidade infantil, não é? Se tiverem dificuldades, não desistam por causa disso. Aprendam é a lição. Isto é, parem e reflitam porque é que esta porcaria falhou. Não é? Fui eu ou foi a envolvente? Porque nós somos nós e a nossa circunstância. E as empresas também o são. Agora fico por aqui, então. É para dar espaço aos outros.